Olá, bom dia, seja bem-vindo e bem-vinda a mais uma carta da semana. Hoje é dia 31 de março de 2025, último dia do mês de março. E hoje é segunda-feira e amanhã entramos no mês de abril. E a carta que nos leva para dentro do mês de abril é o Príncipe de Espadas. Nós temos visto em franca atividade nas últimas semanas o naipe de espadas. E esse naipe tem como uma das suas características lidar com conflitos e dores e sofrimentos. Cada naipe tem, digamos assim, uma especialidade. E as espadas, sendo armas cortantes e afiadas, têm as suas. O seu príncipe, que é a nossa carta da semana, traz à tona situações que têm a ver com raiva e com vingança, entre outras coisas. Uma atividade mental incessante, bastante ágil e perceptiva, também o acompanha, só que essa atividade toda mental, essas milhões de ideias que pululam na cabeça desse príncipe, dificilmente ele consegue vinculá-las à vida prática, o que faz com que ele muito facilmente se torne um ser muito obstinado, ao mesmo tempo volúvel, muito alucinado e muito frustrado. Frustrações são coisas a se ter atenção esta semana. E é este o cenário que temos para esta semana. Uma capacidade imensa de pensamentos, ideias abstratas e pouquíssima capacidade de colocar essas ideias em prática ou perceber de que forma é que de fato elas poderiam ser postas em prática. Isso pode gerar muita irritação ao longo da semana. E quando tivermos presentes pessoas ou situações onde imperem a vaidade, onde imperem o egoísmo, o egocentrismo, onde impere a incapacidade de tolerar o outro ou de tolerar as decisões e as escolhas do outro, esse cenário se complica mais. E é claro que o primeiro lugar para onde nós devemos olhar é para nós mesmos e instalarmos alguma forma de alerta vermelho para momentos em que nós mesmos criemos situações assim, ou nos deixemos levar, ou demos vazão a estes três cavaleiros do Apocalipse, o excesso de autoapreciação e de glorificação de si mesmo, que é a vaidade, a dificuldade de perceber o outro e de fazer aquilo que ele precisa, e a intolerância que podemos vir a sentir crescer dentro de nós diante de uma determinada situação ou diante de um determinado tipo de pessoa. Isso realmente pode ser o movimento mais importante que nós temos a fazer internamente durante os próximos dias, porque o ambiente interno que nós criemos instituirá ao nosso redor a qualidade das nossas experiências. É possível que durante a semana, no transcorrer da semana, aumente a quantidade de questionamentos aos quais vamos estar expostos sobre toda e qualquer coisa, inclusive sobre o que se pensa e o que se acha das situações as mais variadas. Nós estamos imersos em um cenário bastante tenso enquanto planeta e há várias camadas de tensão pelo ar que nos afetam a todos, independente da distância que estejamos uns dos outros. Sejam elas políticas, ambientais, ideológicas, só para citar três. A dispersão tende a ser grande e generalizada, e a dificuldade de pensar com a própria cabeça, de manter o seu pensamento focado, ela pode aumentar. E se por acaso nós dedicarmos muita atenção a pessoas eloquentes, evasias, mais perdidos e indecisos ficaremos. A desorientação que está ligada a esse movimento mental rápido e sem foco do príncipe de espadas pode nos deixar atordoados em meio a tantas argumentações de tanto lugar. E provavelmente você tem assuntos sobre os quais você quer opinar ou você quer ter a sua opinião. E muitas ideias e todos os argumentos que vêm com elas podem se embaralhar em sua mente essa semana. E por isso talvez valha a pena informar-se melhor, ter mais fontes de dados, mais
dados confiáveis, né, sobre o assunto que você esteja pensando. E isso automaticamente, hoje em dia, nos afasta dos algoritmos do Instagram e afins que conduzem, né, o nosso pensar para um determinado lugar. A tendência forte da semana é nós nos deixarmos levar pelas opiniões alheias. Veja como é importante a gente saber bem o que a gente está escutando. E, além de nos deixarmos levar, essas opiniões elas tendem a chegar com força e com violência pela mão do príncipe de espadas, parecendo vestidas de verdade absoluta. Então o perigo é bem evidente, né? A verdade absoluta ela não está disponível aos nossos olhos, mas a nossa mente e a mente de todo mundo quer e deseja essa verdade absoluta tanto quanto deseja e quer ter razão. Por isso é preciso cuidado com discursos acalorados, que não são temperados, com falas inflamadas, com quem convoca para a luta e para a guerra muito facilmente, mas talvez nem saiba muito do que fala. Por isso a importância das fontes dos dados. Quem diz? De onde diz? Apesar de tudo isso, a semana inclina-se favoravelmente, ou aliás, com isto mesmo, a uma atividade que pode nos trazer inúmeros ganhos. O tempo de que dispomos pode ser muito bem empregue se o dedicarmos a revisar as nossas próprias opiniões. Isto é, vale a pena pensarmos a respeito das opiniões que temos sobre aquilo que anda incomodando a sociedade e que reverbera dentro de nós. Que opiniões temos e quais são as evidências que as sustentam? Às vezes, muitas vezes até, carregamos conosco opiniões de décadas que dentro de nós mesmos já estão ultrapassadas. Às vezes são opiniões por herança familiar que não têm nada a ver com a nossa própria vida. Não têm nada a ver com os valores que nós de fato professamos nas nossas vidas. Para dar só um exemplo, como é possível alguém que preza e defende o direito a ser quem se é, abominar determinados tipos de relacionamentos amorosos? Esta semana, que traz com o Príncipe de Espadas a possibilidade de acessar e acionar o pensamento abstrato e com ele cortar o que está velho e caduco, esta semana pode nos ajudar a limpar as nossas intransigências, os nossos desrespeitos e os nossos enganos a respeito do mundo, do outro e, o que é muito significativo, a respeito de nós mesmos. Demanda coragem? Com certeza absoluta. Da mesma forma que demandam coragem, muito provavelmente, todas as semanas que vêm ao nosso encontro, se não os anos que vêm ao nosso encontro. A coragem, dizia o latim, reside dentro do coração. É a qualidade do coração. E essa qualidade, especialmente esta semana, precisa conversar com a mente e trazer-lhe calma e diminuir a sua pressa e o seu afobamento, o seu desnorteamento. É indispensável silenciar a mente para conseguir ter coragem. Com ela em turbilhão, 1000 ideias, 1000 falas, 1000 textos, 1000 vídeos, 1000 opiniões nos deixarão exaustos em poucos minutos. Afaste-se da mente, tenha coragem e não permita que a semana se dilua sem nada ter feito. Use as suas mãos, pare de pensar e pensar e pensar e crie ao seu redor uma atmosfera revigorante para quem se aproximar. Essa será talvez a atividade mais importante que podemos fazer. Convidar a nós mesmos e ao outro ao descanso mental, ao intervalo, à suspensão de pensamentos durante alguns momentos do dia. Assim como será importante colocar as mãos para fazer alguma coisa, para estar em atividade manual, física, usar o nosso corpo físico a nosso favor para nos conectar e nos aterrar no nosso planeta, na nossa vida diária, nas nossas necessidades, nos nossos desafios. Plantar os pés no chão, colocar as mãos para trabalhar e tranquilizar a mente com a coragem do coração. Uma boa semana.